Fala aí, torcedor do Palmeiras, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, sejam muito bem-vindos. Vamos ver aqui as últimas notícias do Palmeiras. O Massini trouxe aí em primeira mão todas as informações do Verdão e tem contratação chegando aí no Palmeiras, a pedido do Abel. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo, já comenta nos comentários. Você está ansioso para o próximo jogo do Mundial contra o Al-Ahly? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Estamos de volta e o Palmeiras também, que jogou, já empatou o primeiro jogo, vai se preparando para o duelo contra o Al-Ahly. Esse jogo aí, bom, depois do empate, o Palmeiras precisa vencer. Agora precisa ganhar esse e outro jogo para encaminhar a classificação. Se ele fizer 7 pontos, ele está classificado. Alguma perspectiva de mudança? Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não está apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta Tem tudo. Corinthians, Volta 8 tudo. jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá, com Então, todo mundo mas- lá, entendeu? Me parece essa aí. Cara, Essa situação. ele não tá apto. Você percebe. Por que não tá apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a Treinou. campo. Paulinho Os foi? que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo. talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando para frente, acho Ele que tem- talvez, olhando na volta, não só o Mundial, Mas continua a mesma coisa. e aí você não tem o Estevão, né? Então, Exatamente. a necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais Exatamente. precisamente 24 minutos. Ele jogou. 24 minutos. 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida. Né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizo, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês. Né? São dois jogadores de qualidade ali. O Zizo perdeu o pênalti. Vou repetir a piada. Poderia ser contratado pelo Palmeiras. Né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete, 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 repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um Ele jeito de acredita- jogar, não tem uma Ele acredita em verdade coletivo. só. Cada Então, time... ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly,
é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez. Espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. Passe era na frente, ele dava atrás. Passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Né? Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário que o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais para tentar alguma reconstrução. Porque tá ali, claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque esse ser humano é assim. O organismo, às vezes, não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além disso? Não. Não tem, não está no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que, sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver aí com seria um erro de diagnóstico, sim, aí é... Não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa... Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Agora, então, posto isso, Arnaldo... e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá para pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem o Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá para pensar no Palmeiras tática, sem ele. Né? Pois é, essa questão. Não dá pra, cara, ele é mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá para pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel... Acho que desde o jogo com o São Paulo ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 minutos. Resistiu bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Para mais minutos. Foi e eu acho que desde então, quando ele volta a sentir, o Abel... A questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcelo vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente.
Só rapidinho, porque o Everton tá falando. Então a gente vai rapidinho com ele ao vivo e a gente volta para completar. Olha ele falando aí. Fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui. Feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória. O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto, só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade, acho que não é porque é europeu, enfim, o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe, então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque o confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas é o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, um resultado contra o Al-Ahly. Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar, já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação. Então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Muito bem, ó. O Everton, ao vivo, a Gabi mandou a pergunta, mandou a boa. A diferença não é tão grande entre europeus e sul-americanos? O Mundial está mostrando isso? É a pergunta que foi feita para ele. E aí? Realmente, eu acho que... Aí eu só fiquei ouvindo na resposta e se ia o tempo todo aqui. Como a terceira vez que vai pegar o Al-Ahly, acho que o Palmeiras pega mais o Al-Ahly do que a Ponte Preta. É verdade. Não, mas isso eu até anotar. O terceiro jogo. Então, né, a trajetória do Palmeiras nas competições internacionais nos últimos anos. Pegou o Cerro 50 vezes, pegou isso na América do Sul. Pegou quem? Bolívar 800 vezes. O Boca. Pegou o Boca 12 vezes. Aí não precisa nem jogar. Aí pega o Al-Ahly terceira vez. Não é que não está tendo um intercâmbio Brasil-Egito. Está invicto contra o Al-Ahly. Repete. Invicto contra o Al-Ahly. Só perdeu nos pênaltis para variar. E sem querer voltar no assunto, mas só para passar a informação, então, 65 minutos do Paulinho contra o São Paulo. Aí veio 9 minutos só no Ceará, 25 com o Flamengo, 21 com o Sport Cristal, 45 com o Cruzeiro e 24 com o Porto agora. Depois ele
Ele não conseguiu nem passar de meio tempo mais depois. E sabe uma coisa da pergunta da Gabi pro Everton, da questão América do Sul e Europa, e o Everton desconversou, não pode ser da área, mas assim, eu acho que seria, a Gabi, claro, e os clubes vão disponibilizando jogadores diversos dia a dia, os 4 goleiros dos clubes brasileiros, se a gente tiver uma grande surpresa de algum clube brasileiro, vai ser via goleiro. Foi assim nos últimos anos, certo? Quem ganhou precisou dele. Quem ganhou, o goleiro fez a partida da vida. E pode ser a partida da vida no mata-mata contra não sei quem, ou nos pênaltis. Assim vai bater na mão. Mas o Everton, John, Fábio e Rossi são os personagens. A gente fica falando são os personagens principais. Podem ser. Podem ser os personagens principais. Eu estou pensando aqui, eles está entre os melhores goleiros do Brasil, os 4. Os 4 são bons, são super bons. Muito bons. São bons, não, são muito bons, né? Muito bons, exato. Tá, né? Cada um de um jeito, né? Sim, cada um da sua forma. Mas a gente não olhou para eles, não falou deles, porque os adversários, numa oitava, sei lá, Palmeiras e PSG, nós vamos falar muito dele. Então, ele vira por enquanto eles ainda estão... não, né? Por enquanto é uma coisa mais lá para frente. Os atacantes. Mata-mata. Enfim, eu entrevistou a Gabi aí falando com o Everton na preparação. Você estava falando sobre a história do Paulinho, né, Arnaldo? O Vessone. Desculpa. Não, eu só quis passar esses números mesmo, então vocês tinham razão depois do São Paulo com 65. O time dos meus sonhos para a estreia no Mundial teria no meio campo Martínez, Rios, Estevão, dupla de ataque, Paulinho e Vitor Roque. Vai rolar. Então, essa talvez fosse a... E mais, quando voltar dia 31, o Estevão vai ficar no meio do caminho. Exato. E não vai ter o Paulinho. E você vai ter aquela não... loucura toda que vai ser a volta aí. Então, é preciso pensar nisso. Que é o que mais me preocupa, na verdade. Não, eu sei, mas vem cá. Mas agora dá para pensar nisso daqui a pouco, porque agora... Não, tô analisando a régua, né? Sim. Agora, daqui a pouco, é o Al-Ahly. O Palmeiras jogou 2 vezes contra o Al-Ahly. Mudaram muitos jogadores, é verdade, mas a base tá aí, né? O Everton, Veiga, Murilo e tal, os caras sabem, né? Gustavo Gomes, os caras sabem, o Rocha, o Mike, tá todo mundo lá. Eles sabem como jogar contra o Al-Ahly. Quais são as características? O Al-Ahly mudou muito pouco. Né? Imagino eu, pelo que disse o Everton, não conheço, não sei dizer, mas pelo que disse o Everton, o time joga junto há muito tempo e tal. Então, não é que você chega, não tem desculpa, tem que jogar e ganhar o jogo. Sim. Esse é um fator. Esse é o jogo, tem que ganhar, isso, né? tem que ganhar, claro. Aí, o empate com o Porto não foi uma tragédia. Não foi. E você ganha o segundo jogo. Tá? Os outros dois. Acho que o Massini está falando é que a gente... Qualquer um, não precisa ser palmeirense, não. A gente vislumbrava esse trio junto. Quando o Paulinho e Vitor Roque foram contratados, a gente vislumbrava Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Poderia ser o melhor trio do Brasil, os caras jovens, os caras... E esse trio, por diversos fatores, sobretudo pela lesão do Paulinho, não se configurou. E talvez... E tem a má fase do Estevão e tem a forma como o Abel arma o jogo, que não é para o Vitor Roque definir. É para o Vitor Roque fazer outras coisas. Você entende que o Estevão está numa má fase agora? Mas muito. É mesmo? Então, eu fiz essa pergunta, vou repetir. Para você, não sei qual seria a sua resposta. Você acha absurdo pensar no Estevão no banco em algumas partidas, dependendo do adversário? Então... Ele entrar com um adversário mais... cansado? Eu acho um absurdo no seguinte aspecto. Qual jogador é possível tirar um coelho da cartola e resolver o jogo? Sim, pois é. Ele. Só por isso. Fora isso, vai pro banco. Né? Mas duro aí também pensar no cara no banco. Então, você entende? Não dá. Ele tem que jogar. Em má fase e tal, toma decisões erradas, perde gols, não passa muitas vezes a bola pro companheiro, né? Cara, tem um lance que é muito claro, muito óbvio, né? O Richard Rios acerta um passe para ele, que a bola vai indo assim, vai vindo, voltando pro pé do jogador, sabe aquele tipo de passe? O Estevão entra, o Vitor Roque, quando vê, já dispara e ele tá a um passo da linha da pequena área e o Estevão resolve finalizar ao invés de cruzar.
Entendeu? Esse tipo de lance é o zero e vezeiro. O Estevão tem feito isso. Agora, eu não tenho coragem de jogar contra o Mamelodi, Mamelucos, contra o Al-Ahly, contra o Inter Miami, sem o Estevão. Não dá, Agora, cara. isso que você está falando... É loucura. Esse exemplo desse lance que você está falando, também não dá uma esperança de que também é uma questão de adaptação, que ainda não tem uma adaptação do Vitor Roque aos outros jogadores? O Vitor Roque... Os caras saberem como o cara joga. Tem um pouco disso, não tem? Então, mas vem cá. Olha pro jogo. O Vessa viu também como eu, não viu? Confessa agora, que você falou que viu. Que é o Maurício e o próprio Estevão e o Rios, né? Galera, em continuação ao vídeo, vamos ver essa informação aqui, né? Informação muito boa. Renier chegando no Verdão, que história é essa? O Palmeiras negocia, né, com o Renier, esse Flamengo, e que pertence ao Real Madrid. Para quem não sabe, o Renier atualmente ele não é assim, diretamente do Real Madrid, né? Ele é do Real Madrid, mas não joga lá. Inclusive, ele tá fora dos planos, né? Do Real Madrid. E deve ser emprestado aí. E o Palmeiras está de olho nessa contratação. Além dele, também trouxe no vídeo anterior que o Palmeiras está querendo a contratação do Gaston Martirena, lateral direito, para o lugar do Mike, que também está de saída do Verdão. E aí, galera, o que você acha da vida do Renier? Para quem não conhece, é um cara que foi revelado pelo Flamengo e que tem alguns títulos consideráveis na carreira. Vamos ver aqui o que ele conquistou até o momento. Ele tem aí o ouro, né, das Olimpíadas de 2021 em Tóquio, tem também um brasileiro e uma Libertadores com o Flamengo, e também ganhou a Taça da Alemanha com o Borussia Dortmund em 2021. Galera, aqui tá aqui o histórico dele. Ele foi revelado pelo Flamengo no ano de 2019 e aí foi vendido para o Real Madrid por cerca de 30 milhões de euros. Que dinheiro, hein? Começou a ser emprestado aí, né? O Real Madrid emprestou ele para o Borussia Dortmund, emprestou para o Girona, emprestou para o Frosinone da Itália, emprestou para o Granada. Não deu certo em nenhum clube, galera. E aí ele retornou ao Real Madrid agora no mês passado. Na verdade, vai retornar, né? No dia 30/6 oficialmente. E aí ele vai chegar e o Real Madrid já vai mandar ele embora. Por isso, o Palmeiras está de olho aí nessa contratação. Você aprova a vinda dele, Renier? Comenta aqui nos comentários. Agora eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!